Boa tarde, sejam bem-vindos a uma live do programa TEIA. A gente está fazendo a primeira live do ano dos TEIA Jardim Edith Parelheiros, com o nosso convidado, Júlio César. E eu vou passar a palavra para a Jéssica rapidinho falar do programa TEIA para a gente iniciar a live. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Nayara. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Mais uma live do TEIA aí nessa semana. Bom, daqui a pouco o Júlia e a Nayara vão falar um pouquinho aí sobre planejamento em 2021, né? Um ano começando, uma época tão boa para fazer planejamento, né? Então, bom, antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar alguns recadinhos. Então, para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A DESAMPA é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade de São Paulo. E o TEIA é um dos programas da DESAMPA. É um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos aí 10 unidades pela cidade de São Paulo, e dentre elas o TEIA Jardim Edith e o TEIA Parelheiros, um na Zona Oeste e um ali no extremo da Zona Sul. Todos eles aí trabalhando aí em conjunto para fornecer a melhor programação online aí nesse período de isolamento. Por isso, se você tem interesse, gosta da programação do TEIA, é só continuar aqui na página do Facebook da DESAMPA aí, que diariamente tem várias programações e assuntos sobre o tema. Bom, só um último recado. A DESAMPA continua fazendo atendimento remoto ao MEI, então se você é MEI, precisa de alguma ajuda, alguma orientação, a gente vai deixar aqui nos comentários da live o contato de telefone e de e-mail para você poder entrar em contato com algum dos atendentes da DESAMPA. Bom, Júlio, Nayara, muito obrigada, viu? Espero que o pessoal aproveite muitas dicas de vocês aí sobre o planejamento deste ano. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Jéssica. Obrigada. Boa tarde, Jéssica. Eu vou deixar aqui nos comentários da live os contatos que a Jéssica citou para os MEIs. A gente está aqui com o nosso convidado Júlio, da Nova TC, que é consultor, facilitador, e ele vai iniciar a nossa live, nossa primeira live do ano, falando sobre planejamento, né, para as pessoas poderem cumprir as metas que elas estabeleceram no finalzinho do ano passado para esse ano. Vai dar as dicas. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Nayara. E vamos começar planejamento, falando sobre planejamento. Sou Júlio, né? Trabalho com consultoria, treinamento há alguns anos, e planejamento é algo essencial para se iniciar um ano bem, como a própria Jéssica agora acabou de trazer, né? E para falar de planejamento, primeiro agradeço a presença de todos aqui, né? Agradeço o convite também para poder falar um pouquinho sobre planejamento. Então, vou pedir uma ajuda para a Natasha, para ela colocar algumas transparências aí que eu trouxe para vocês, que vai ajudar a gente bater um papo sobre planejamento. Legal? E começando a falar sobre... Deixa eu ver, tá pondo no ar. Sobre planejamento. Pode avançar uma... eu estou avançando aqui. Isso. A primeira pergunta que eu faria para vocês, todos já escutaram falar sobre planejamento, né? O que é planejamento? Seria a primeira pergunta. Gente, para quem é a primeira vez que está utilizando o site, a gente tem ali um chat, né? Que eu vou estar acompanhando aqui, então eu gostaria muito de ter interações. Quem quiser escrever alguma coisa e tudo mais, tirar dúvida, estamos aí para bater esse papo. Legal? Então, a primeira pergunta que eu faço é exatamente, já começa perguntando, né, o que é planejamento, né? Eu tenho algumas definições, existem definições, mas eu gosto muito de quando me pergunta, né, sobre planejamento, que o planejamento é uma parte de iniciar a pessoa pensando, né? Eu começo a planejar no momento que eu começo a pensar, começo a refletir. Esse é o primeiro start do planejamento. É começar a pensar nos caminhos que vai te levar ou vai te conduzir
ao seu objetivo, né? Então, o planejamento é isso. Ele é preciso parar para poder saber, identificar, analisar os objetivos e caminhos a serem seguidos. E o planejamento, ele é essencial principalmente nesse período do ano, que é janeiro. Por isso que eu estou trazendo esse tema, que não só serve para empresários, como para a vida de todos, né? O porquê o começo do ano? E num ano especial como esse, que é 2021, que a gente vem de um ano, né? Um ano muito conturbado. E a pergunta já começa aí também, né? O porquê planejar, o que é o planejamento e assim por diante. Então, a ideia inicial nossa é conversarmos sobre isso. A importância do planejamento. Porque muitas vezes eu escuto falar sobre isso. Para que planejar, né? Principalmente num ano como a gente teve agora, o planejamento não me ajudou em nada. Então, acaba-se tendo N justificativas para o não planejamento, né? Então, mas o planejamento é fundamental nesse momento. Então, a outra questão da importância do planejamento, ela está ligada a quê? Né? E aqui até tem uma definição, né? Planejar é um ato de criar, otimizar, alcance de um determinado objetivo, que é o primeiro passo para o planejamento. Eu estou iniciando um processo de planejamento. Eu vou parar para começar a pensar, analisando o quê? O ponto zero. Eu analiso o ponto zero de hoje ou do passado para poder planejar o futuro. Então, eu começo daí. E a primeira coisa a ser feita, o que é? Estou indo rápido demais, né? Ixi, mas foi para frente, mas não, tá, para trás não vai. Legal. A primeira coisa do planejamento, né, a importância dele, e quero trazer algumas coisas aqui. Defino-se os objetivos e vou atrás do planejamento. Mas também quais os problemas que o planejamento pode evitar. Aí a gente começa a enxergar e a trabalhar a importância do planejamento. Eu relacionei algumas coisas aqui que são muito importantes para se ter atenção em relação ao planejamento e a sua importância. Uma delas, o que ajuda as pessoas? A saúde mental e física, né? Então, de estudos, de trabalho, de verificar, as pessoas e empresários, ou até os profissionais, uma das coisas hoje, uma das complicações que causa na vida das pessoas que atrapalha a saúde mental e muitas vezes a física, é a ansiedade. E o planejamento, ele é um santo remédio para isso. O que vem a ser a ansiedade? A ansiedade, eu estou passando o tempo pensando, ou fazendo, ou trabalhando coisas que estão no futuro. Então, a cabeça ela acaba ficando muito confusa, muito atordoada, e traz uma certa ansiedade. E conheço muitos profissionais, conheço empresários, conheço pessoas que no dia a dia lidando com a ansiedade, às vezes ficam sem dormir, às vezes ficam sem comer, e causa N problemas mentais e físicos. E como o planejamento pode ajudar nisso, né? O planejamento é uma ferramenta fundamental para isso. Eu mesmo teve um período, sou empresário há alguns anos, né, alguns 30 anos, né, que eu venho empreendendo, e a ansiedade é algo que sempre esteve do meu lado. E a forma de eu cuidar da ansiedade é exatamente com o planejamento. É o momento que eu paro, sento, escrevo, e aí as coisas começam a tomar um eixo, né? Diferente de muitas vezes, quando não é feito,
e a cabeça ou as coisas acabam não acontecendo, não funcionando. Isso ficava sendo prejudicial para a saúde, o sono e assim por diante. E o planejamento simplesmente, às vezes, definido tarefas, com os objetivos definidos, simplifica e ameniza isso. Em conjunto, ameniza o estresse. Principalmente delicado, né, que a gente está passando agora. Desculpa. Falando, principalmente nesse momento delicado que a gente está passando, né, de Covid e tudo, planejamento para ter uma perspectiva, né, porque muita gente está sem perspectiva do que vai ser, está triste, depressivo, ansioso. Acho que se planejar faz esse exercício mesmo, né, como você está falando. Perfeito, Nayara. Que a questão do planejamento, a gente numa circunstância ímpar como essa, né, de incertezas, isso não justifica o não planejar, mesmo que as mudanças aconteçam durante o caminho, né? Eu gosto muito dessa imagem por isso. O planejamento ele não é algo que é inflexível. Ele é flexível. E as pessoas precisam, diante do que foi planejado, fazer as alterações necessárias para chegar no objetivo definido. Então, esse foi um momento que aconteceu com muitos empresários, com muitos profissionais no mercado, trabalhadores que estavam muito bem colocados, e de um dia para o outro, por motivos do mercado, ou de paralisação, ou de mudança circunstancial, foram obrigados, peraí, eu estava planejado, tinha todas as minhas obrigações cumpridas, e hoje não acontece mais. Aí, o que é feito no momento desse? Né? Exatamente um novo planejamento ou alteração do planejamento para novos objetivos. Então, isso ajuda no quê? No físico e no mental. Esse escrever novas coisas, ele diminui o estresse e diminui também a depressão. Muitas vezes da depressão está porque uma coisa que eu chamo, que eu vejo em muitos empresários, que eu trabalhei com consultoria e também com treinamentos, acabam-se pela dedicação, pela persistência, pelo comprometimento, trabalhando-se muito. O empreendedor brasileiro, ele é muito dedicado, ele é muito persistente, ele é muito comprometido. E isso leva ele a fazer uma coisa diferente, que é a que eu chamo de fazejamento. Ele vai fazendo e vai anotando os resultados, que é muito diferente do momento que ele senta para poder escrever o planejamento, principalmente em momentos como esses complicados. Até faço alguma pergunta para alguns aqui, quem é que tem um planejamento já para 2021, ou quem fez um planejamento em 2020? Que é uma das coisas essenciais, porque planejamento todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é o planejamento. O detalhe é quem faz o planejamento. Então, aqui, a minha preocupação maior hoje não é com técnicas de planejamento, e sim com o hábito de planejar. Como encarar a importância do planejamento. Como o planejamento começa a te ajudar na tua saúde mental, na tua saúde física, eliminando ansiedades, estresse, depressões. É uma rica ferramenta para isso, né? Tive experiências grandiosas com isso, em projetos, em reinício de empresa, esse ano mesmo, com a pandemia, em momentos que parece que está tudo perdido, pegar o planejamento anterior, olhar, peraí, dentro dessa circunstância, como é que eu refaço os caminhos para atingir os meus objetivos. Isso é que é muito importante no planejamento.
Opa, estou ali e trabalho ele. Uma outra coisa importante no planejamento são os relacionamentos, né? Opa, o teu relacionamento profissional, né? Relacionamento profissional ou a profissionalização na tua vida. Opa, eu não tenho uma empresa, mas eu tenho uma carreira profissional. Essa carreira profissional, ela precisa ser planejada. Pode ter tido alterações nesse momento pelo mercado, por alguma circunstância, mas é importante ter esse planejamento. O que eu chamo de planejamento de profissional ou de carreira? Eu quero me profissionalizar e quero trabalhar numa determinada área com uma certa profissão e ter um rendimento. Para isso, eu preciso planejar essa etapa. Planejar qual é a empresa. Primeiro, definir, né? O planejamento, ele começa com a definição de um objetivo. A partir do momento que você sabe claramente qual o objetivo que você quer atingir, você começa a ter o sinal do caminho ou dos caminhos que vão te levar até lá. Exemplo, eu quero ser um profissional na área pública, por exemplo, e ser um auditor fiscal e futuramente um juiz. Para mim chegar nesse ponto, eu preciso trabalhar o quê? Muitas pessoas têm uma vontade dessa, existe possibilidade dessa aberta através de editais, de convocações e tudo mais, e o que é necessário para me profissionalizar? Algumas coisas técnicas e algumas coisas de estudos para a seleção. Eu conheço um auditor e um juiz que passaram por esse caminho, né? E qual o caminho deles? Primeiramente, eles definiram claramente que eles queriam. Opa, eu quero, no período de 12 meses, prestar o concurso para auditoria, daqui mais 2, 3 anos para juiz, e para isso, para esse primeiro caminho de auditor, eu preciso me qualificar nesse ponto, fazer esses cursos de qualificação e estudar. Começou a planejar as tarefas, os estudos e até a quantidade de horas de estudo por dia, ok? Passado um tempo, passado o período, foi feita as provas, mas era uma pessoa que queria muito, estudou bastante, renegou convite para a festa de Natal, final de ano e tudo mais, mas ela estava ali estudando com aquele propósito muito bem definido, tanto de horários com tarefas planejado, horários de estudos, o que estudar, os cursos que fazer e tudo mais. Nesse período, se preparou, delineou todas as atividades e, ao final do período, fez o exame e hoje é um auditor. Isso tem exemplos profissionais de carreiras em diversas áreas, na área da educação, na área médica, em todas as áreas. E aí a gente começa a ver que o planejamento, ele é fundamental nesse processo do sucesso das pessoas, do sucesso do empreendedor. Então, o planejamento, para mim, ele é vital para os resultados, ok? Então, na área profissional, eu preciso definir. Se eu não definir, alguém vai definir para mim. Essa é a parte mais triste de quando uma pessoa não define o que ela quer. Alguém vai definir por ela. Então, principalmente na parte profissional. A parte empresarial é a mesma coisa, né? Conheço casos de excelentes planejadores que desenvolveram trabalhos para montar o negócio
ou para a mudança, que agora acompanhei o caso de alguns empresários que fizeram isso, né? Então, posso trazer alguns exemplos também, empresariais, porque tem gente aqui que está escutando a gente, né, que está me escutando, e que está no momento de opa, peraí, eu teve essa mudança, o meu negócio, eu era um funcionário, como agora eu vejo o caso aqui de alguns profissionais da Ford acontecendo, fechamento de fábricas, ou até, vou trazer um caso deles, né, que, por exemplo, é um caso atual, e ele precisa tomar uma decisão de, opa, peraí, eu não era, agora eu preciso buscar uma nova carreira, ou profissional, ou até aproveitar esse conhecimento todo que eu tenho e montar um negócio. Uma coisa desse tipo, ela não é nova, ok? Vou trazer um exemplo de um empresário, que é empresário e amigo, né, de alguns anos atrás, que teve um momento de unificação de bancos, de venda, e ele trabalhava na área de tecnologia do Unibanco. E esse meu amigo ele definiu, opa, peraí, está tendo toda uma mudança, estou tendo um recurso de rescisões e tudo mais, ele era bem novo, tinha 22 anos de idade, falou, é o momento de eu fazer uma mudança. Sempre quis montar o negócio, sempre quis ter um desenvolvimento próprio, profissional, e chegou a hora de eu começar a empreender. A partir desse minuto, ele começou a definir algumas coisas, definiu um objetivo, eu vou empreender, definiu a cidade onde que ele ia empreender, ele era de São Paulo, ele definiu a cidade de Atibaia, por identificar algumas oportunidades de negócio lá, e começou a planejar essa mudança e essa montagem do negócio dele lá, que era uma fábrica de blocos de cimento. Aí não conhecia nada, trabalhava na área de tecnologia, não conhecia nada, começou a estudar, a visitar fábricas, buscou muita informação, escreveu um planejamento, viu a viabilidade do negócio, começou a estudar o mercado de lá, que era um mercado muito crescente no momento de construções de chácaras, de novas residências, uma fase muito enriquecedora, montou todo um planejamento, buscou os recursos necessários financeiros e técnicos para montar e montou o negócio dele lá, ok? O negócio iniciou, desenvolveu, cresceu, hoje é uma das maiores empresas até hoje lá dentro da cidade. Então, isso não é novo e muitas coisas nesse sentido vão acontecer hoje, pessoas que vão iniciar. Então, se eu puder dar a primeira dica fundamental, faça um planejamento. Defina o seu objetivo e faça um planejamento. Que o planejamento vai te levar muito lá. Muitos têm a prática do planejamento na cabeça apenas. Mas o planejamento ele tem que ser colocado, escrito e acompanhado. Então, é importantíssimo o planejamento. Uma outra coisa importante, né, para quem está iniciando, a partir do momento dessa definição da montagem do negócio, começa a planejar, buscar informações e as coisas começam a acontecer. Para quem já tem o negócio, né, e já identificou algumas oportunidades, já montado, e agora é um momento de observação no mercado. Como é que está o meu mercado? O que mudou no meu mercado? Então, é ter um olhar diferencial para isso, né? O diferencial no sentido, meu mercado até 1 de janeiro de 2020 era chegou-se uma pandemia,
E o mercado hoje, 14 de janeiro, é um novo mercado. Olhar para esse mercado de novo. O que mudou nele? Trazer exemplo de alguns mercados que teve, ou um mercado que teve uma mudança muito grande. Mercado, por exemplo, de eventos, turismo turismo, que mudou completamente o mercado, ok? A pergunta que eu sempre faço na hora de observar o mercado empresarial, para planejar, para quem trabalha, por exemplo, nesse mercado, eu trabalho no mercado do turismo e evento. Bacana. Esse mercado ainda existe? Existe. Ele existe da mesma forma? Não. Ok? Então eu vou estudar a forma que existe desse mercado, para começar a planejar atividades, estratégias diferentes para esse mercado. Então, as oportunidades estão aí. As pessoas continuam tendo a mesma necessidade, o mesmo comportamento de buscar uma distração ou umas férias, mas de forma diferente. De repente, de forma mais grupos menores, locais diferentes, locais ao ar livre. Então, eu preciso analisar esse movimento do mercado para planejar essas novas estratégias, esse novo mercado, essas mudanças que tiveram. Então, as duas coisas são possíveis de acontecer. Para quem está iniciando e que vai identificar a oportunidade, vai trabalhar em cima daquela necessidade a ser atendida nesse momento, né? Como agora tem N necessidades novas diante desse cenário de mercado, e aquelas mudanças necessárias que vi muitos empresários fazendo. Fiquei muito feliz de ver alguns empresários atuando com mercados diferentes que estavam atuando, aproveitando e atendendo a necessidade, e não apenas parando, né? Aguardando que as coisas aconteçam. Então, o planejamento, eu costumo dizer que é exatamente isso. Ele é um caminho a ser seguido, mas ele é um caminho que ele pode ter mudanças e deve ter mudanças e tem mudanças. O mercado ele muda, crises acontecem, mudanças acontecem. O papel do principal responsável que é empreendedor é estar de olho no quê? Exatamente nessas mudanças. Legal? Então, o relacionamento do empresarial, do empresário com o mercado é importantíssimo através do planejamento. Como é que ele se relaciona com os novos fornecedores, como é que ele se relaciona com os novos clientes, como é que ele atualiza isso no mercado. Ok? Outra coisa importante que ajuda no relacionamento profissional e empresarial, para as pessoas que têm o planejamento, principalmente empresarial, é uma ferramenta fundamental de comunicação com a equipe, de comunicação com fornecedores, de comunicação com as pessoas. Ela alinha e evita conflitos, evita brigas desnecessárias. O conflito ele é muito importante entre as pessoas no relacionamento, mas a briga não. E o que resolve brigas, muitas vezes evita brigas, é ter um planejamento. Então, os grandes líderes hoje são grandes planejadores que sabem o seu objetivo e sabem o caminho. E a equipe traz as pessoas através disso. Opa, peraí, nós vamos fazer isso, por isso, porque conhece e tem um planejamento. Um profissional sem planejamento ou um empresário sem planejamento, quando eu percebo e chego em alguma organização tá assim, normalmente observa-se uma briga interna, um ambiente muito ruim de trabalho, um ambiente péssimo de trabalho.
e totalmente desnecessário. Porque o planejamento, ele traz exatamente o quê? As condições para as pessoas saberem o que fazem, até onde chegam e tudo mais. Quais são as atividades. Então, no relacionamento é fundamental. E no relacionamento profissional, a mesma coisa. Então, evitar brigas, evitar brigas desnecessárias, planejamento é fundamental na mão de uma liderança, de uma coordenação e assim por diante. E uma das coisas que eu julgo fundamentais que o planejamento ajuda é a parte familiar. Né? A relação familiar, tanto no profissional como na vida das pessoas que vai planejar, e tem uma relação de filho, pai, empresa, o planejamento ele é fundamental para alinhar isso. É todos saberem quais são as atividades, como funciona, como vai... Principalmente empresas, né, que deve ter alguns colegas aqui que são... que trabalham em empresas familiares, ou alguns que já são pais, alguns que são filhos, começar a alinhar, às vezes, brigas desnecessárias em relação a ter um planejamento, a ter um direcionamento conjunto entre pai e filho, entendendo, cada um podendo entender os olhares um do outro e os objetivos de um do outro e essas diferenças. E o planejamento, ele acaba alinhando isso. Nós vamos chegar nesse ano em tal ponto, esse é o nosso objetivo. E escrever em conjunto as ações para isso. Então, o planejamento ele é fundamental para isso. Para evitar brigas familiares, brigas empresariais, para um movimento profissional entre as equipes de trabalho. Então, isso é fundamental. Gente, estou falando muito rápido, senão, se tiver, me avisa. Não, imagina, acho que está no ritmo. Bacana. Júlio, você imagina que nesse momento que a gente está passando de mudança, né, no cenário de trabalho, a falta de planejamento vai fazer com que vai ser impossível que as pessoas não se planejem? Porque, pelo que eu estou vendo, com tantos entrantes, com tanta gente se interessando em empreender, acho que não vai chegar um momento que não vai ter mais espaço para quem não se planeja. Olha, espaço sempre tem, Nayara, para todos que não planejam, que fazem o planejamento e anotam o resultado. E tem gente que até comemora com isso. Mas tem uma diferença grande quando você estabelece o objetivo e planeja para chegar no resultado. Ok? Os resultados acabam sendo muito maiores, melhores, e o caminho ele fica muito mais tranquilo. Não fica sendo uma questão de sorte, né? Isso. Então, é muito gostoso exatamente esse hábito de planejar e estabelecer objetivos. Porque daí eu costumo dizer que é o momento onde as pessoas pegam um eixo da vida nas mãos. Através do momento que elas definem seu objetivo e começa a colocar o caminho. E isso é muito gostoso dentro das famílias, dentro das organizações. Então, as organizações que existe planejamento é uma delícia. Posso trazer até um exemplo de uma empreendedora, para vocês perceberem a importância, e uma empreendedora que era uma gracinha, uma senhora maravilhosa, a importância do planejamento. Ela fazia bolos em casa, confeitava bolo, uma empreendedora, uma boleira que eu chamo uma boleira de mão cheia. Então, começou a ter encomendas de bolo, começou a ter encomenda de doces, e as coisas começaram a funcionar. Foi aí que ela resolveu, falou, vou abrir o meu negócio. Ela tinha qualidade no produto, já tinha uma clientela e tudo mais. Ela foi lá e escolheu um ponto para ela. Era uma porta de uns 4 metros, mais ou menos,
reformou tudo, fez uma entrada com porta de vidro, pôs um balcão que era uma gracinha, decorou, pôs 2 mesinhas lá, pôs uma geladeira refrigerada e começou a produzir os seus bolos no fundo, com geladeira e tudo mais. Isso ela começou no começo do ano, né? Fez e tudo mais e tal. Quando chegou no próximo do final do ano, o que a senhorinha fez? Falou, poxa, eu já vendi bolo, vendi isso, vendi ovo de Páscoa e tudo mais. Daí ela falou, pô, eu vou fazer agora, começar a produzir panetone para o Natal. Bacana. Daí ela foi lá, ela percebeu, viu, aprendeu a fazer e tal. Ela foi ver os equipamentos dela. Ela percebeu que o forno dela não tinha altura para cozinhar o quê? Para assar o panetone. Daí ela foi ver, pegou a indicação, tinha uma outra doceira vendendo um forno. Ela ligou, esse forno assa panetone, foi lá, viu o forno, esse forno é maravilhoso e tal. Comprou o forno, o pessoal foi lá entregar para ela. Quando chegaram na porta para entregar, perguntaram para ela assim, dona Cida, onde é que eu ponho esse forno? Ela falou, lá no fundo. Daí eles perguntaram, dona Cida, como é que eu coloco isso lá no fundo? Aí tiveram que tirar a porta, quebrar a porta da parede para entrar o forno, ir lá para dentro, e depois perguntaram para ela, dona Cida, para me ligar esse forno agora é trifásico, precisa chamar Eletropaulo, que vai demorar não sei quantos dias e custa isso, precisa disso. Tá, bacana. Daí fez tudo, pôs o forno, produziu o bolo, o panetone. A pergunta que eu faço, ela poderia ter planejado no começo do ano toda a produção do ano? Ovo de Páscoa, Dia das Crianças, isso, no início do negócio? Essa é a importância do planejamento. Onde é que eu quero chegar? O quanto mais longe conseguir um planejamento para 1 ano, 5 anos, 10 anos, melhor. É certeza de o caminho vai ser esse? Não. As mudanças até acontecem. Mas existem coisas que, buscando informação, eu começo a planejar. Isso elimina, diminui gastos, diminui custos para quem está empreendendo. Então, esse exemplo traz, evita estresse, evita dor de cabeça e, principal, o investimento, a perca de dinheiro. Legal? O Robson dos Anjos tem uma pergunta para você. Com a pandemia, muita surpresa veio e ainda muitas incertezas existem. Qual dica pode ser útil para esse momento? Ele ainda... Olha, como dica, é exatamente isso. Olhar para trás, definir o objetivo de crescimento. Você já tinha uma meta estabelecida? Ok. Essa meta, ela é necessária ser atingida. Necessária no sentido, a meta ela está ligada provavelmente a algo que você queira para você, que tenha uma data definida. O que eu dou de orientação e dica para quem quer estabelecer metas para esse ano? Estabeleça para o final do ano a meta. Se você estabeleceu para esse ano e já atingiu 50%, 60%, opa, peraí, mantenha a meta, ou melhor, trabalhe essa meta novamente para o próximo ano, ou até com um desafio maior. Opa, eu estou colocando até um desafio maior. Mas pense no seguinte, as atividades a serem feitas para o momento têm que ser diferentes. E aí começar a olhar a oportunidade, buscar informação do que mudou, incluir um produto novo, fazer uma checagem no que mudou em relação aos teus clientes, são os mesmos clientes, não são. É exatamente o planejamento, é a busca de informações para eu alimentar umas novas estratégias para poder atingir aquele objetivo.
Então, a dica que eu dou é essa: faça uma análise. O planejamento é o quê? É uma análise do que foi feito e já planejado e os resultados que eu alcancei. Opa, eu não planejei o ano passado, eu começo a planejar agora. Se eu tenho planejamento, eu analiso, cheguei ou não no meu resultado. Analiso o cenário hoje de mercado e planejo daqui para o futuro, ok? Para 12 meses. Opa, esta é a minha meta, este é o meu resultado. Quais são as atividades que eu vou estar fazendo para, mês a mês, as estratégias que eu vou utilizar para atender esse novo cliente, ou aumentar o meu número de clientes. Então, eu começo a avaliar nesse sentido. Então, essa é a dica, é manter firmemente o foco na meta. O primeiro ponto. Opa, e ter um grande significado, e ter data para essa meta. E o segundo ponto são as atividades, quais as estratégias diferentes que eu estou vendo e vou implantar. Que daí eu começo a monitorar essas metas. Legal? Vou trazer aqui agora algumas coisas principais que eu acho que vai ajudar nessa pergunta tua também, ok? Uma das coisas, quando se fala em planejamento, a primeira coisa que se vem na cabeça de muitos, e ontem aconteceu isso comigo, né, e sempre acontece, é muito, vamos dizer, já não é mais surpresa para mim, quando se fala em planejamento, eu vou falar de planejamento. Já me perguntam, qual ferramenta que você vai usar? Eu falei, a primeira coisa é que eu não estou muito preocupado com a ferramenta. Daí a pessoa se estranha por isso. Por quê? Normalmente, quando se fala em planejamento, hoje existe um número gigante de ferramentas no mercado, excelentes ferramentas para utilizar. Mas eu vou trazer uma aqui e vou dar um passo a passo para as pessoas que tem pessoas que não, que vamos dizer, que às vezes fica arrepiado e só imagina que planejamento é ferramenta. E eu queria trazer para vocês exatamente isso. Planejamento, no meu entender, ele tem um primeiro passo, que eu estou definindo um objetivo e estou alinhando um caminho. São vários caminhos que eu posso seguir. Exemplo, eu posso ir para o Rio de Janeiro e eu posso de N formas. Eu posso dar a volta no mundo e posso ir de a pé, posso ir de carro. Então, tem N formas. Mas, opa, eu começo a traçar o objetivo, eu quero estar no Rio de Janeiro hoje à noite. Já eliminei um monte, por isso que é importante ter o objetivo com data, com prazo, ok? Então, vou trazer um próximo passo que eu acho que vai ajudar muitos aqui. Legal? Primeira coisa, definir o objetivo. Sei o que eu quero, onde eu quero chegar, quando eu quero, e realmente esse objetivo na minha vida, no meu negócio, tem sentido. Tem significado para mim. A partir desse momento, eu começo a planejar. Eu começo a ter um olhar com foco para aquilo. O segundo ponto importante, que é você, é a tua atitude. Está na mão tua definir o objetivo e planejar. E a principal ferramenta que uma pessoa pode usar, a primeira é pensar. Planejamento é pensar. É sentar na cadeira, com um lápis em papel. Eu não preciso de ferramenta elaborada para isso. Um lápis e um papel. Por que eu estou dizendo isso? Porque o planejamento não está na ferramenta. Ele está no hábito de planejar. Faz sentido isso para vocês? Porque as pessoas, muito como eu falei anteriormente, têm o hábito de entrar no fazejamento. E anota o resultado. E fala, eu planejo. Agora, eu parar, estabelecer e escrever, esse é um hábito. Eu posso fazer isso com o meu dia, eu posso fazer isso com a minha semana, posso fazer isso com o meu mês, com o meu ano e com a minha vida.
E aí tem uma diferença muito grande do planejador, executor, para quem entra no fazejamento e apenas anota o recado. Então, para mim, esse é o primeiro passo. Qual é o hábito de parar para planejar? Muitas vezes as pessoas até acham que, planejar é não fazer nada. Ou esse cara está sentado, não está fazendo nada. Não, ele está sentado com um lápis na mão, mas ele está planejando. Ele está definindo. Ele está pondo a cabeça dele para funcionar. Ele está buscando informações, pegando as que tem e trabalhando isso. O segundo passo para exercitar, quero iniciar uma fase de virar um planejador. Cria-se um hábito de fazer isso para uma semana, para um dia, para 2 dias. Eu vou planejar o dia da manhã. Muitas vezes eu escuto empresário falando, eu não tenho tempo de nada, não tenho tempo para minha família, acaba relacionamento, eu gosto muito de falar que a fofa fica brava quando eu não chego no horário. Por quê? Por falta de planejamento. Agora, quem planeja, as pessoas que planejam muitas vezes estão sentadas, as coisas estão tudo acontecendo, mas ela sabe o que ela está fazendo no dia dela. E mais, os liderados também. Então, esse passo é fundamental e está na mão de quem? De quem lidera a equipe, de quem lidera uma família, de ter esse hábito de planejador. Até para uma viagem, vou planejar, onde eu vou parar, o que eu vou fazer. Então, tem gente que põe as coisas no carro e vai embora. O risco é altíssimo das coisas não derem certo. E numa empresa que o volume é muito maior ainda. Isso tanto para estudo, como para trabalho, como para a empresa. Então, a primeira dica que eu dou, crie o hábito de planejar. Como? Não tenho computador, senta, escreve. Amanhã eu vou fazer isso. Fico triste quando alguém fala para mim, eu não tenho tempo. Quem faz o tempo na vida sou eu, é você. Então, crie o tempo para ter e planejar as coisas. Então, seria essa a primeira dica. A segunda dica, para quem já passou dessa fase do hábito, estou habituado a planejar, aí você vai evoluir. Mas não passa para outra sem isso, pode dar confusão. A segunda é, o terceiro passo. Vou fazer uma caminhada com um lápis, um papel e um banquinho. Que é muito gostoso. O planejamento ele vem da cabeça. Andando, seu oxigênio no cérebro, as ideias vêm, as oportunidades aparecem. Então eu começo e tal. Teve uma ideia, teve alguma coisa, eu sento no banquinho e escrevo. E experimente, gente. Eu aprendi isso com um médico. Falou, Júlio, quando você está muito... eu tinha empresa, eu tinha 150 funcionários. Júlio, quando você estiver muito estressado, você faz o seguinte, você sai, anda, começa a andar, que teu cérebro começa a oxigenar, as coisas começam a acontecer, o caminhar, os pés, ele é uma mola, faz a pressão, e as coisas começam a acontecer. Aí você pega, leva um papelzinho do lado, um banquinho, senta e tem esse hábito. Então, essa é já a segunda modalidade para quem quer planejar. Legal? E, por fim, resultados para 2021. Principal, a responsabilidade está na minha mão. Na minha mão de estabelecer esses objetivos, na minha mão de planejar e na minha mão de mudar no momento certo. Então, o planejamento ele serve para ser feito hoje e para ele ter aparente, ter num lugar que eu possa estar vendo, que eu possa estar acompanhando. Que eu esteja acompanhando e com ele o quê? Vou checando as alterações, porque ele é um caminho, mas esse caminho pode ser que tenha mudanças já amanhã do nosso governador, na semana que vem do nosso presidente, na outra semana numa mudança de mercado por causa dos Estados Unidos, enfim, os mercados e as pessoas, as coisas mudam. E aí o que eu faço? Por que eu falei anteriormente do lápis?
um planejamento ele é feito a lápis. Para quê? Porque se eu precisar, eu pego, mudo. Para chegar onde? No meu objetivo. E é assim que os grandes pessoas empreendedoras de sucesso fazem. Opa, diante dessa situação, o que eu faço? Ok? Olha o meu planejamento, não vou chegar lá. Qual é a forma que eu consigo para chegar lá? Tem aquele objetivo para atender. Legal? Para finalizar, gente, tem algumas ferramentas e alguns cursos que são excelentes para isso, né? Tem ferramentas como plano de negócio, para quem tem um negócio, que está iniciando o negócio, que vai buscar informações, faz isso. Tem uma outra ferramenta que é o Canvas, que é um modelo de negócio, que ele dá hoje, posso pegar, reúno minha equipe de trabalho, monto todo um sistema com modelo de negócio e começo a trabalhar estratégias novas, ver os recursos que eu tenho, ver os gastos que eu tenho, defino formas novas de atendimento, começo a identificar a minha pessoa-chave, quem é o meu cliente, qual a necessidade que eu vou atender, e assim eu começo a trabalhar de uma forma mais avançada ainda, ok? Nós temos alguns cursos que o TEIA oferece, presenciais e alguns à distância, que ajudam os empreendedores a fazer isso. Então, tem o contato nosso aí, a Nayara vai deixar os contatos para isso, de alguns cursos presenciais. Também, se quiserem, tem algumas dicas de cursos online, para montagem de plano de negócio, planilhas, essas coisas que a gente pode, eu mesmo posso encaminhar para vocês ou a Nayara, ok? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Eu coloquei nos comentários o site do Sebrae, que ele fala um pouquinho desse programa, do Canvas, que o Júlio falou, que é uma das ferramentas, né, que você pode ajudar a se organizar. Só lembrando de agradecer ao Júlio, e como o Júlio falou, é importante o planejamento, a organização. A gente sabe que nesse momento de pandemia muita gente teve que ficar em casa e que muitas vezes fazer planejamento, pensar numa empresa estando no ambiente familiar, dentro de casa, é mais difícil. Por isso que a gente tem o programa TEI, o programa de coworkings públicos, gratuitos, está se espalhando por São Paulo, a gente já conta com 10 unidades. Eu estou aqui no TEI Jardim Edite, só que da Nova TC, né? A Nova TC já é responsável pelo TEI Aparelheiros, Jardim Edite, agora o Jaçanã. A gente tem outros TEIs pela cidade, Butantã, Cidade de Tiradentes, Heliópolis, Centro, entre outros. Eu vou deixar o link de agendamento dos TEIs para vocês, caso queiram virem nos conhecer. O agendamento do TEI Aparelheiros e do TEI Jardim Edite. Só lembrando que, por causa da pandemia, a gente está atendendo em horário reduzido, das 9 às 1, mas esperamos em breve que a gente possa atender em horário normal. Vou ficar colocando aqui nos comentários. Olha, esse é o link para o agendamento do TEI Jardim Edite. E o link para o TEI Aparelheiros. A gente vai ficar muito feliz com a visita. A gente, além do espaço de coworkings que podem ser usados, a gente também oferece cursos, workshops, palestras. Então, aproveitem, né? Inclusive, né, Nayara? Tem um curso muito bom que vai acontecer na semana que vem. Vai começar um curso do Sebrae para primeiros passos de gestão, em que os alunos vão aprender a organizar o seu negócio, aprender sobre finanças, sobre marketing, como formalizar o seu negócio
Muito, muito legal. Vou colocar o link de agendamento desse curso também. E é um curso noturno, né? Então, quem não puder, porque de tarde ou de manhã está trabalhando, vai ser um curso das 6 às 10, aqui mesmo no Espaço TEI. A gente está aguardando. Link aqui também nos comentários. Bom, gostaria de agradecer o Júlio. Tem um comentário aqui da Bruna falando que a palestra foi ótima, eu também achei muito proveitosa. É importante mesmo a gente falar disso no começo do ano, né? Porque geralmente a gente faz esses planejamentos no final do ano e começa o ano, vai esquecendo, vai deixando para lá, vai fazendo sem planejar. Quando a gente vê, acaba não cumprindo nada daquela lista de metas que a gente estabeleceu, né? Muito bem, agradeço a todos, obrigado aí. Acompanhem a programação do TEI, aproveitem esses cursos que estão acontecendo presencial e à distância, né? E agradeço demais, e o TEIA está um espaço aberto, né, para esse trabalho também de quem quer fazer um trabalho ao lado de empreendedores e tudo mais. Então, aproveite todos os espaços do TEIA em São Paulo. Então, agradeço a todos, uma boa tarde. Se quiserem mandar algum recado, alguma coisa, estamos por aqui. Obrigado, venham tomar um café com a gente. Obrigada, Júlio. Prazer. Tchau, gente.